Vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas trazidas à tua casa. Obrigado, que a gente possa ser sábio, quem está liderando, junto com o conselho da igreja de Boca Raton, para que a gente possa administrar bem os recursos trazidos à tua casa, Senhor. Que o Senhor também, ó Deus, nos dê sempre uma alegria e um privilégio de contribuir para o Senhor. Toma também os pequeninos, Senhor, em tuas mãos agora e fala ao coraçãozinho deles, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Você poder se sentar, queridos. Muito bem, meus amados, nós encerramos então a série sobre a carta de Tiago, né? Estávamos compartilhando. E eu tenho 2 domingos aí para compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que é sobre aliviar a bagagem. Uma série curta, uma minissérie, na verdade, sobre aliviar a bagagem. E o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite é o Salmo 42. Por favor, deixe sua Bíblia aberta lá. Salmo de número 42. Muito bem. Vocês sempre me veem lendo aqui o texto no computador, né? Mas é porque ele fica grande para mim, então fica ótimo. Para quem é cego feito eu, cego não, mas para quem não tem uma vista boa. E eu sempre recomendo você trazer a Bíblia para a igreja, porque não tem problema a Bíblia no celular, não tem pecado nisso, no iPad, não tem pecado nisso, eu uso. Mas é só o cuidado para não tirar a atenção e não ficar chegando as mensagenzinhas, a não ser que você desliga ali e você use somente para aquele fim, tá bom? Tenta trazer sua mente cativa agora a palavra do Senhor. Diz assim então o texto sagrado, Salmo de número 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Várias vezes ele repete isso, né? Sinto abatida. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Está repetido, né, irmãos? E durante isso, está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vocês gostam de ficar espalhados na igreja, né? Vocês gostam de ficar bem espalhados aí. Tá bom, eu vou ficar tentando olhar para cá, olhar para cá.
Vamos orar, queridos. Pai, tua palavra foi lida agora, ela está aberta, ela foi lida por nós. A tua palavra ela fala profundamente conosco. Não deixa, Senhor, que a gente saia daqui sem ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós, sem entender o que o teu Espírito Santo quer mexer com nossas estruturas e com nossas vidas. Não deixa, Senhor, que a gente saia daqui sem ser impactado, sem ser transformado por essa palavra. Deus, que tua palavra, Senhor, traga um renovo espiritual às nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, traga inspiração para uma caminhada nessa semana. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos, e que Jesus Cristo cresça, Senhor. E que o Senhor me ajude a diminuir para a glória do teu santo nome. É isso que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, aliviando a bagagem, aliviando a nossa bagagem. Quantos de nós, já olhando para trás, lembrando e percebendo da nossa história, você tem essa imagem aqui, ó. Você tem um início de vida, um tempo, está ali o reloginho, não é? Depois você nasce, você passa a criar relacionamentos uns com os outros, desde pequenininho, desde criança. Depois na caminhada você continua ali desenvolvendo a sua vida em família, vem os estudos, vem o trabalho, vem casamento, quem ainda não casou vai casar, tem esperança, vai chegar o dia, não é? Então vem casamento, lembra do momento da sua conversão, ali quando você disse, Jesus, eu quero caminhar contigo, eu quero seguir o Senhor a partir de agora, não é? Mas aí vem as lutas, vem as dificuldades, os momentos de desespero, vem os problemas. Vem os problemas no casamento, nas finanças, sabe, na vida pessoal, e as marcas começam a acontecer, mas em muitos momentos da nossa vida a gente também faz aquilo ali, ó, ali embaixo, bem no cantinho ali, a gente se debruça diante da cruz, e a gente diz assim, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história de novo, eu quero que o Senhor mude minha vida, me socorre, me ajuda, volta a ler Bíblia, volta a orar, volta a buscar a Deus, a adorar a Jesus, não é? E parece que um novo amanhã surge, e aí vem de novo o amanhã, e o amanhã surgem os problemas de novo, surgem as dificuldades, e nós muitas vezes então, diante de tudo isso aí, nos sentimos assim, não é? Diante de culpas, medos, decepções, traumas que a gente enfrenta, e a gente carrega tudo isso na nossa vida, de tal forma que a gente se sente pesado, com uma bagagem muito forte na nossa vida, né? E as bagagens que a gente carrega dizem respeito à nossa vida espiritual, diz respeito à nossa vida emocional, à nossa vida existencial. Por que eu estou aqui? Você sabe por que você está aqui nesse mundo? Sim ou não? Você sabe responder se alguém perguntar a você assim, qual é a razão da sua existência? Qual é a razão da sua existência? Por que você veio a esse mundo? Normalmente a gente acha que a gente veio ao mundo para casar, para fazer tudo aquilo ali, ó. Aquele que eu mostrei lá no comecinho lá, né? Volta aqui, por favor, Alessandro, para lá, tenta voltar lá. Para fazer tudo isso aqui, ó. Mas na verdade a razão da nossa existência é essa aqui, queridos. A razão da nossa existência se chama Jesus. Isso mesmo. A nossa confissão vai dizer para nós qual é o fim único do homem: glorificar a Deus e viver com Ele para sempre. Essa é a resposta. Entende? Então, os problemas emocionais, espirituais, existenciais e os problemas circunstanciais, a gente carrega em nossa bagagem, e ela se torna extremamente pesada para nós, extremamente pesada. Mas aí, meus amados irmãos, a gente olha para a palavra de Deus, e a gente olha para esse salmo. Talvez você esteja se encontrando assim, né, com toda essa situação de vida que você está vivendo aí, dessa forma. Talvez você esteja vivendo assim, mas o texto do Salmo 42, ele nos chama, ele nos convida para uma mudança. Ele nos convida para tirar a bagagem, tirar todo o peso. Mesmo ele repetindo o tempo todo, por que você, alma, minha alma, por que dentro de mim há essa tristeza, essa angústia?
esse incômodo que você está se encontrando, e a luta interna acontece, e então ele luta com isso daí, e ele diz assim: mas eu tenho esperança em meu Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O texto deixa claro para nós, que aqui nós temos uma pessoa que está escrevendo esse salmo, e quem escreveu esse salmo, ele está em conflito, e nesse conflito ele está ao mesmo tempo olhando para os problemas, olhando para as lutas e as circunstâncias da vida, e ao mesmo tempo ele olha para um Deus que é maior do que tudo isso, por isso o conflito dele. É preciso a gente lembrar que os salmos, eles são poesias, são 150 poesias que nós temos no livro dos salmos. São poesias que muitas vezes dizem respeito a sofrimentos, a perseguições, a lutas internas que as pessoas passaram. Quem escreveu esses salmos? Eles eram poesias e eles eram cânticos ao mesmo tempo, eles eram cantados no povo de Deus, na igreja. A gente brinca que Marco Antônio, ele gostaria que a gente cantasse só os salmos na igreja, né? E não os louvores, mas eu sei que não é isso que ele pensa, não. Mas era assim, era um livro de cânticos do povo de Israel. E relatava exatamente os problemas que as pessoas viviam, mas não só isso. Os salmos não só tinham quando você vai ler os salmos, você não vê só isso. Você vê também muita gratidão. Você vê muito louvor a Deus. Você vê adoração a Deus o tempo inteiro. Por quem Deus é e pelo que Ele faz. E a gente tem alguns salmos também, que são alguns salmos messiânicos, salmos que apontam para Jesus, e salmos então que mostram que Jesus é aquilo ali que Ele está dizendo, e um dia Ele vai voltar. E esses salmos normalmente são salmos de esperança. Há uma esperança em meio ao pecado, há uma esperança em meio aos problemas, há uma esperança em meio às situações da vida. Jesus Cristo, Ele vai vir, o Messias virá e Ele restaurará todas as coisas. E esse Salmo 42 é uma poesia que também se mistura, como eu acabei de falar, tristeza e alegria, medo e fé, dúvidas e incertezas. É isso que esse salmo ele demonstra para a gente. A gente não sabe quem escreveu, tá, gente, esse salmo. Não sabemos. Alguns vão dizer que foi Davi, quando Davi estava fugindo, lá em 2 Samuel 15 a 18, quando ele estava fugindo de Absalão, o seu filho, e ele fugindo para Jerusalém. Então ele estava distante, fugindo de Jerusalém, distante da casa de Deus, porque o salmo vai falar o tempo todo sobre isso, a distância da casa de Deus, e então alguém vai dizer assim, não, foi escrito por Davi, mas há um comum acordo de um modo geral, que esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré, eles eram sacerdotes, eles eram levitas, e eles então era quem conduzia o povo de Israel. Então há um comum acordo que possivelmente quem escreveu este salmo foram os filhos de Coré, que escreveram outros salmos também, e eram sacerdotes da casa de Deus. E por que ele escreveu esse salmo? Por que há tanta expressão dizendo assim, minha alma está abatida? Por que ele escreveu dessa forma? Também há um comum entendimento de que este salmo foi escrito num período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. O povo havia sido preso, tudo foi destruído, 589 a.C. O povo babilônico, o imperador Nabucodonosor entra em Israel, em Jerusalém, em Judá, a capital, destrói tudo, acaba com tudo. O templo é destruído, as casas são destruídas. Lembra de Neemias, que ele chora e lamenta, porque ele diz, meu povo está em profunda ruína. E ele pede ao rei Artaxerxes para retornar e poder reconstruir tudo. É exatamente esse contexto, tudo em ruínas. E aí, meus amados irmãos, essas coisas normalmente aconteciam porque o povo desobedecia a Deus. Porque quando estava tudo bem, o povo não lembrava de Deus, esquecia de Deus. Quando estava tudo bem, deveria o povo estar glorificando a Deus, eles adoravam outros deuses. E então vinha o pesar da mão de Deus sobre o povo. Então esse salmo é um salmo que ele vai retratar um pouco de angústia, de sofrimento, principalmente porque o salmista estava longe da casa de Deus.
longe da presença de Deus. Jerusalém, onde ficava em Judá, capital Jerusalém, e onde ficava o templo do Senhor. E isso é muito claro no texto. As expressões como sede de Deus, quando irei e me verei na face de Deus, distante da casa de Deus, choro, lágrimas, alma batida, perturbada dentro dele, perdas, decepções, frustrações, era exatamente a bagagem que esse salmista carregava com todo o seu povo. Uma bagagem pesada. Imagina, irmãos, fala sério, hoje a gente está tão bem aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus, mas imagina vir uma outra nação, imagina o povo lá na Ucrânia, vem uma outra nação, invade o seu país, destrói tudo, suas casas, seus empregos, vão para o lixo, vão para o chão, caem por terra, tudo. Imagina a ruína desse povo, as perdas, as decepções eram grandes, as frustrações, os sonhos haviam se acabado para ele. Mas ao mesmo tempo, há um convite do salmista aqui, quase que eu dizia seminarista, do salmista, né? Há um convite aqui dizendo para aliviar a bagagem. E aí, para aliviar a bagagem, é preciso voltar à comunhão com Deus. Está no versículo de 1 a 4. Presta atenção, vou repetir. Para aliviar a bagagem, é preciso voltar a ter intimidade com Deus, a ter comunhão com Deus, a viver relacionamento com Deus de verdade, e não de religiosidade. E aí, o versículo 1, ele diz, como a coça anseia por águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Só para a gente entender um pouquinho aqui, a coça era um animal tão veloz, é ainda, né? Tão veloz, que ele chega a quase 60 quilômetros por hora correndo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quase 60 quilômetros por hora. E ela corre exatamente porque é o mecanismo de defesa dela contra os predadores. Presta atenção nisso aqui, as outras qualidades da coça. Agilidade. Elas são extremamente ágeis. Para vocês terem ideia, quando ela está correndo 40, 50, 30, 60 quilômetros por hora, quase 60, elas conseguem fazer uma virada brusca, de tão ágil que esse animal é. Eles têm saltos longos, de grande distância. E tudo isso é com um propósito: correr, fugir, se proteger dos predadores. Mas não só isso. Eles têm visão e audição acurada. Você sabe o que é isso? Eles conseguem escutar, eles conseguem ver o predador longe. E eles ainda têm uma outra coisa. Eles se camuflam. No inverno eles ficam de uma cor, marrom avermelhado. E depois, no verão e no inverno, eles ficam meio acinzentados, para se proteger dos predadores. E ainda uma última coisa desse animal, sabe o que é? É a vocalização deles. Eles conseguem emitir um som, que eles conseguem chamar os amigos corças, para vir até eles e ajudá-los diante dos predadores. Então presta atenção aqui comigo. O salmista faz questão de comparar eu e você a uma corça. Ele está dizendo assim, que nós temos também muitas habilidades na nossa vida, para fugir dos problemas e dos predadores que nós enfrentamos. Corre muito, muito rápido. Nós corremos para a vida, sim ou não? Quem não corre aqui para a vida? Nós somos velozes e ágeis, sim ou não? Para ganhar dinheiro, para correr, para trabalhar, porque as contas chegam, tem que pagar as contas. Nós damos saltos longos, às vezes a gente acha que está pequeno aqui, então eu quero crescer mais, eu tenho que avançar mais. Nós temos a visão e a audição acurada também, visão e audição acurada, para negociar, para vender, para comprar, para tratar com clientes, com o patrão, com o empregado. Nós muitas vezes nos camuflamos também, eu acho que essa talvez é a nossa maior marca, é se camuflar. E muitas vezes nós temos as nossas vocalizações para os nossos
irmãos, amigos, dizendo: socorro, eu preciso de ajuda, porque o predador está tentando me destruir. Nós agimos como a coça. Ele faz essa comparação. Mas ele vai dizer que assim como esse animal, que tem todas essas características, que poderia se sentir autossuficientes para tudo na vida que ela faz, elas correm para onde? Para as águas, para matar uma sede que está dentro dela. E ele está dizendo: assim também por ti, ó Deus, a minha alma tem sede, a minha alma suspira, diante de todas as minhas qualificações, diante de tudo aquilo que eu tenho, que eu sou bom, que eu faço, que eu consigo, tem algo dentro de mim que está me incomodando, que eu não consigo suprir, que eu não consigo matar essa sede, se não for nas correntes das águas do Deus vivo, como diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O salmista compara eu e você a um animal que está correndo para beber água. E ele diz que nós temos sede também de Deus. Então, queridos, voltar à comunhão com Deus implica ansiar por Ele, desejar por Ele, querer estar perto dEle. Quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, não tem outra forma, não tem outra alternativa, não tem fórmula mágica. O que é que você fez, meu irmão, para sair do seu problema? Não tem. É joelho no chão, é clamor a Deus e dizer: Deus, me socorre. É se aproximar dEle, é se relacionar com Ele, para que Ele nos ajude. E a gente queira não apenas esse Deus, apenas naquele momento, naquela luta ali, naquela dificuldade ali, mas a gente queira se relacionar com esse Deus o tempo todo na nossa vida. Depois, ele vai dizer que voltar à comunhão com Deus implica perguntar honestamente, fazer uma pergunta honesta para nós mesmos. E a pergunta honesta, versículo 2 é: quando irei e me verei perante a face de Deus? Por algum motivo, que o texto não é tão claro, então a gente tem algumas suposições diante do contexto. Por algum motivo, esse homem que escreveu o salmo, esse salmista, esse sacerdote, estava longe da casa de Deus, estava longe de Deus, provavelmente por causa da perseguição babilônica e do cativeiro babilônico. E aí, meus amados irmãos, ele se afasta do templo, ele se afasta da casa de Deus, local da adoração a Deus, e ele faz uma pergunta honesta para ele mesmo. Ele diz assim: Deus, quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou voltar a ler a Bíblia? Quando é que eu vou voltar a orar, Senhor? Quando é que eu vou voltar a ir de fato para Jerusalém? Claro que aqui era literal, tá, irmãos? Era ir para Jerusalém, voltar à sua cidade natal e ali adorar a Deus no templo com o seu povo, mas trazendo aplicação para a nossa vida. É como se o salmista estivesse dizendo assim: quando é que eu vou voltar para me relacionar com Deus? Ou talvez você nunca teve esse relacionamento. Se nunca teve, pior ainda, alguma coisa está muito errada na sua vida. Quando é que eu volto para estar perante a face de Deus? O anseio por Deus deve ser uma característica de todo aquele que conhece a Cristo. Ansiar por Deus e querer estar próximo dEle, e voltar para Ele, e fazer perguntas sinceras, verdadeiras no coração, que levam a uma mudança, que levam a uma transformação, e dizer assim: Deus, eu quero estar na Tua presença. Essa deve ser a nossa pergunta. E o que é que está impedindo a gente de estar na casa de Deus? O que é que está impedindo de a gente estar na presença de Deus diariamente, aonde eu estou, aonde eu estiver? Então, voltar à comunhão com Deus implica ansiar e ter sede por Ele. Voltar à comunhão com Deus implica perguntar honestamente: quando eu vou voltar para Ele? Voltar à comunhão com Deus implica a lamentar por estar distante de Deus e parecer que Deus está distante de nós. Versículo 3, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, quando me dizem continuamente, o tempo todo: onde está o seu
Deus. Ele está dizendo que o choro e a lágrima dele era constante. E é assim, meus amados irmãos, quando a gente está passando por lutas e por dificuldades. O choro vem, as lágrimas vêm. E era muito comum naquela época os inimigos de Israel, porque Israel tinha um só Deus, enquanto as nações tinham muitos deuses. Israel só tinha Yahvé, o Deus verdadeiro. E era muito comum, quando eles faziam alguma coisa contra Israel, eles perguntarem assim: cadê o Deus de vocês? Cadê o único Deus que vocês têm, que vocês dizem que só existe Ele, que Ele é verdadeiro? Cadê esse Deus? O povo de Israel sofria com isso o tempo todo, e não é diferente de nós. Eu já ouvi isso: mas meu filho, você é uma pessoa tão boa, você é um pastor, você cuida das pessoas, você se dedica para a obra de Deus, por que você está passando por essas coisas? A gente tem que fazer igual a Bíblia nos ensina: sai de reto, vai para lá. Eles choravam, eles lamentavam pelo pecado deles, porque eles estavam longe da casa de Deus, por causa do pecado deles. Eles choravam e lamentavam por todo o sofrimento que eles estavam passando, porque eles estavam longe também da presença de Deus. Então, meus amados irmãos, anseia por Deus. Pergunte a Deus com honestidade: Senhor, quando é que eu vou voltar? Eu quero voltar. E chore, lamente pelo seu pecado. Segundo lugar, para aliviar a bagagem, é preciso então ansiar por Deus, desejar Deus, se relacionar com Ele. Segundo lugar, trazer à memória o que dá esperança. Traga à sua memória, diante das lutas e dos sofrimentos, aquilo que traz esperança para você. Versículos de 4 a 6, versículo 4, ele vai dizer assim: lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a alma. A pergunta é: do que ele se lembrava? Olha o que ele se lembrava agora, olha o que ele vai dizer no versículo: lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a alma. E ele lembra de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, em meio às lutas, em meio à depressão, em meio aos problemas da vida. Ele traz à memória aquilo que dá esperança a ele, quando ele estava na casa de Deus, quando ele estava buscando a Deus, quando ele estava se relacionando profundamente com Deus, e ele estava conduzindo outros a fazer o mesmo. Eu me lembro, eu trago à minha memória, quando eu andava em procissão, com um monte de gente, indo para a casa de Deus. No meio do caminho a gente ia louvando, no meio do caminho a gente ia adorando, no meio do caminho a gente ia buscando a presença de Deus. Em meio às lutas que a gente sofre, o louvor só é possível quando nós passamos a ter esperança. Quando nós cremos. Ele vai dizer assim: a minha alma está abatida. Mas ele continua dizendo: por que está abatida a minha alma? Olha lá. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Sinto-me abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, e no monte do Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele agora está lembrando, sabe o que, queridos? De que a alma abatida pode se transformar em uma esperança de louvor a Deus. Quando os problemas vêm na nossa vida e nos assola de forma terrível, o choro vem, a vontade de desistir vem. Me lembro aqui nesse país, quantas vezes vontade de desistir, e dizer assim: vamos embora. Mas é nessa hora que a esperança, quando a gente põe nele, no Senhor, a gente transforma exatamente o abatimento da alma em uma esperança profunda no Deus que pode fazer todas as coisas por nós. E aí ele vai dizer: então, por que está abatido? Eu espero nele. Eu vou voltar e louvar a ele um dia. Vou voltar para Jerusalém. Ele cria. Porque ele é o meu auxílio e ele é o meu Deus. Por quê? Por que traz esperança? Porque não existe outro auxílio.
Não existe outro Deus, a não ser o nosso Deus, que pode fazer tudo por nós. Então, traga à sua memória o tempo na casa de Deus. Como é precioso isso, irmãos. O texto que eu li aqui no início, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, diz o quanto é precioso estar juntos em família na fé, encorajando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, buscando a presença de Deus uns com os outros. Então traga à sua memória tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, os seus dons, os seus talentos, e coloque isso em prática na obra de Deus. Mas traga à sua memória também que diante dos problemas, Deus é o seu auxílio. É Ele quem vai auxiliar você a sair das lutas e dos problemas. Traga à sua memória de que um dia você vai voltar a glorificar a Deus, porque Ele é o seu auxílio e Ele é o seu Deus. Mas não para por aí. Em terceiro lugar, para aliviar a bagagem, é preciso crer que Deus não nos abandona em momento algum. Versículos de 7 a 11 agora. Veja que Ele não nos abandona quando o sofrimento aumenta. Olha o que o versículo 7 vai dizer. Abismo chama o quê? Outro abismo ao furor das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Calvino, fazendo um comentário desse texto, João Calvino, nosso reformador, ele diz que cachoeiras e ondas aqui são metáforas das provações e dificuldades que o salmista enfrentava. São metáforas, são comparações dos problemas que ele estava enfrentando naquele momento, e ele usa então ali as águas da cachoeira forte descendo sobre ele, como se fosse derrubá-lo, como se fosse uma onda, uma avalanche grande, ou seja, criando uma sensação de afogamento, diz Calvino, criando uma sensação de afogamento espiritual. E é assim a vida da gente, é assim. Lembra daquele momento que você olha assim, rapaz, não tem jeito nesse negócio não vai melhorar. Parece que um abismo chama outro abismo mesmo, no sentido de assim, não tem jeito, não vai resolver. E a gente tem essa sensação, o Satanás começa a colocar isso na nossa mente. E vem outro problema em cima daquele que já existe. Cresce o problema. E o pior, parece que Deus não está olhando para a gente. Parece que Deus não está ouvindo a gente, interessado no nosso problema. Eu só me lembro de Jesus no barco, os discípulos gritando por ele, a tempestade pesada sobre o povo ali, sobre os discípulos, naquele barco, um barquinho pequeno, e Jesus aparentemente dormindo, porque é difícil dormir numa situação daquela. E aí é interessante, ou talvez até estivesse mesmo dormindo. Ele era Deus, ele descansava. E naquele momento, então, os discípulos começam a gritar pedindo por socorro. E ele diz assim, para com isso. Vocês não estão percebendo que eu estou aqui no barco? Por que vocês são tímidos, homens de pouca fé? Eu falo isso para você e falo isso para mim mesmo. A gente precisa ser mais ousado na nossa fé e crer mais no Senhor. E confiar mais nele. A palavra aqui, depois versículo 8 agora. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha oração. Essa expressão, contudo, é a ideia dizendo assim, ainda que o sofrimento aumente. Ainda que o sofrimento aumente. Contudo, Deus durante o dia vai exercer misericórdia. Durante a noite, Ele vai trazer paz ao meu coração. Ele age com misericórdia durante o dia, e à noite Ele vai aumentar as minhas forças. Quando eu dormir, quando eu descansar. Em paz me deito e logo pego. Isso acontece somente quando está tudo bem? Não, irmãos, a gente precisa dormir. O Senhor trabalha enquanto dorme. Ele continua trabalhando, Ele não parou em momento algum. Então, durante o dia, o salmista está dizendo assim, enquanto a gente corre atrás do dia a dia da gente, a luta está grande, o problema está grande, a gente tem que correr atrás durante o dia, Ele está dizendo assim, Deus vai exercer misericórdia com você. Ele vai ter misericórdia de você. E durante a noite,
ele diz o texto que ele vai colocar uma canção na boca e a oração nos lábios diante dos sofrimentos. Você sabe o que é colocar uma canção na boca, um hino de louvor a Deus, quando os problemas vêm? É fácil, irmãos? É não. Mas é nele que tem que estar a nossa esperança. Ele é o nosso auxílio. Ele é o Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. E essas orações passam a ser oração de fé, isso fica claro no texto. Perceba aqui, eu vou continuar aqui, você perceba que ele rasga a alma agora com Deus. Ele chega a um momento de dizer assim: contudo, ainda que o sofrimento, um abismo chame outro abismo, contudo, eu vou confiar em Deus. E aí então ele começa a rasgar a alma de novo. Olha o que ele diz, versículo 9: eu digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Essa expressão olvidaste aí é exatamente esquecer, abandonar. Lembra que Jesus disse isso com Deus? Por que você se esqueceu de mim? Aí no versículo 10 ele continua: por que hei eu de andar preocupado, lamentando sobre as opressões dos meus inimigos, dizendo que onde é que está teu Deus? Por que eu vou me preocupar mais com isso? Ele rasga a alma com Deus, ele conversa com Deus, ele abre o coração para com Deus. Isso é muito comum nos salmistas, não duvidar, não questionar, mas contender com Deus. E aí ele fala de angústias, e ele clama a Deus com fé. Ele vai dizer, versículo 10, os meus ossos estão esmigalhados, né? Os adversários me insultam, dizem para mim onde está Deus, e a minha alma está abatida. Para que ficar abatida? Para que se perturbar? Aí ele então vai dizer, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Por quê, irmãos? Porque quando os problemas vêm e eles aumentam, lembra o que ele disse antes? As misericórdias de Deus estão comigo pela manhã, quando eu estou correndo atrás, quando eu estou trabalhando, quando eu estou lutando. Mas não só isso, as forças vêm novamente quando eu me deito. Quando eu estou ali deitado, eu louvo a Deus, eu canto a Deus, eu oro ao meu Deus. E aí ele fala com honestidade: Senhor, tu estás se esquecendo de mim? Quantas vezes a gente não faz isso? Você lembra? Teve algum momento assim na sua vida? Em que você disse para Deus honestamente: Deus, o Senhor está se esquecendo de mim? Não é possível. Mesmo sabendo que Deus não está se esquecendo de nós. Mas no momento da aflição e da dor, a gente questiona Deus. Nesse sentido. E a gente sabe lá dentro de nós, no fundo, que Deus não nos abandona, mesmo quando o sofrimento aumenta. E aí ele chega à conclusão que Deus esperava, que ele chegasse. A conclusão é: eu preciso ter fé, porque de dia tu me concede misericórdia, e durante a noite tu estás comigo. Eu preciso ter esperança, porque espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então a esperança nos leva a adorá-lo, a buscar a presença de Deus, pois ainda o louvarei. A esperança nos faz, meus amados irmãos, a lembrar que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Então 3 coisas eu deixei aqui para você nessa noite, nesse Salmo 42. A primeira foi, para que você alivie a bagagem que você está carregando, traga a sua comunhão de volta para com Deus, o seu relacionamento de volta para com Deus. Traga à sua memória o que traz esperança. O que é que você fazia para Deus? O que é que você caminhava com Deus? Como é que era isso? Traga tudo aquilo à sua memória, à sua lembrança e coloque em prática de novo. E creia que Deus não nos abandona, ainda que o sofrimento aumente. Eu queria finalizar lembrando de Mateus 9, 35 e 36. O texto diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E olhando para as multidões, olha o que Jesus diz: Jesus se compadece delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
É assim que o mundo caminha, é assim que nós muitas vezes caminhamos. Com exaustão, com cansaço, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás e perdendo o melhor da vida. Jesus e uns aos outros. Começa com a família, começa com a igreja e começa uns com os outros de um modo geral. Esse é o melhor da vida. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o próximo começa dentro da nossa própria casa. Quero lembrar ainda de Mateus capítulo 11, 28 a 30. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e trarei descanso para as vossas almas. Está cansado? Está sobrecarregado? Está estressado? Está cheio de bronca? Está cheio de problema? De vez em quando está se batendo dentro de casa o tempo todo? Marido, esposa? Essa é a maior carga, né, irmãos? É difícil isso daí. Filhos, está cansado, está sobrecarregado. Dinheiro. Não sei se já ultrapassou, mas dinheiro tem sido a segunda causa de separação conjugal na estatística. Quando as coisas começam a ir mal, os casais começam a brigar. Adultério, dinheiro. Está cheio de bronca. Não tem outra coisa a não ser lembrar desse salmo e entender que o salmista ele estava com a alma batida. Sendo fiel ao texto, o principal abatimento da alma era por ele estar longe da casa de Deus, era por ele estar longe da presença do Deus Altíssimo, porque parecia que Deus havia abandonado o seu povo. O sofrimento chegou. Então, meus amados irmãos, é bom lembrar quando Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos castigos, todos os nossos sofrimentos na cruz do Calvário. Ele deu a vida por nós, quando nós éramos pecadores, e ainda somos, né? Mas Ele nos resgatou com um amor tão profundo em Deus dar o seu próprio Filho, e nos tornar filhos de Deus. Gente, não é pouca coisa não, gente, pensa nisso. Você sabe o que você é? Filho do Altíssimo, por adoção. Cristo, através da cruz do Calvário, te adotou como filho. Então você é filho de Deus, você não é pouca coisa não. Então confia no Senhor, em todo tempo, em todo momento, diante das lutas, confia no seu Deus. Volta à comunhão com Ele, traz a memória o que dá esperança, e creia que Deus não nos abandona. Vamos orar? Feche seus olhos. Se tem algo que está perturbando você no seu coração, na sua mente, se está sofrendo lutas, dificuldades, coloca diante do Senhor agora. Coloca a sua vida diante do Senhor. Faz a pergunta que o salmista fez: quando irei e me verei diante da face de Deus? Rasga o coração com o Senhor diante das suas lutas.